Olá, queridos amigos, queridos irmãos, recebam todos o nosso abraço saudoso. Mais uma vez aqui estamos, iniciando um encontro do Grupo Espírita Francisco de Assis, com os corações agradecidos pela oportunidade, e teremos conosco, nesse momento, a nossa irmã Ângela Delu, trabalhadora do CERJ, do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, que vai falar para nós sobre o tema Os Espíritas comemoram a Páscoa? Então vamos aproveitar muito esse momento, porque com certeza a Ângela compartilhará conosco reflexões importantes para todos nós. Mas antes, vamos buscar a sintonia com o Pai de amor e bondade, pedindo a Ele que o nosso encontro seja proveitoso para todos nós, de que dele vamos participar. E assim, Pai, com os corações muito agradecidos por aqui estarmos, por nos disponibilizarmos para estar juntos nesta hora, buscando saber um pouco mais das tuas lições, dos teus ensinamentos e dos temas tão atraentes que a doutrina espírita nos oferece, queremos agradecer pela oportunidade de aqui estarmos nessa hora. Mas gostaríamos, Pai, de pedir que possamos, através dessa prece, alcançar os corações aflitos, os irmãos de caminhada que porventura estejam em nossas mentes, por estarem passando por dores, por dificuldades, por separações de entes queridos. Que essa prece possa chegar a cada coração, que a espiritualidade amiga da nossa casa possa auxiliar aqueles que estejam carentes de aconchego, de acolhimento, de paz, de socorro. Mais uma vez, Pai, muito obrigado por aqui estarmos, valorizando esses momentos de pausa em nosso dia, de reflexão sobre temas tão importantes para todos nós. Que possamos estar em paz. Que assim seja. Olá, amigos do GEFA de Niterói. É uma alegria enorme estarmos aqui com vocês para estudarmos a respeito da doutrina espírita, e vamos então fazer alguns resgates da história, algumas colocações para que a gente possa entender um pouco melhor a respeito desse tema muito bom que vocês escolheram. Os espíritas comemoram a Páscoa. Então nós fomos buscar as informações para nós sabermos de que Páscoa nós estamos falando e como a doutrina espírita responde a essa pergunta. Então vamos iniciar o nosso slide seguinte, por favor. Bem, então nós vamos lá para a antiguidade, né? Na época de Moisés, na época dos hebreus, lembrando que nós estamos na era cristã e do nascimento de Jesus até os nossos dias é depois de Cristo. Então, nós não colocamos mais DC depois de Cristo. E para trás é ao contrário, né? Nós vamos colocando, por exemplo, cerca de 1800 anos antes de Cristo. Então, essa mudança do calendário é para nós entendermos bem como a vinda de Jesus mudou até o calendário da humanidade, não é? Então, o governador do nosso planeta, segundo o nosso Emmanuel, ele veio para marcar realmente a nova vida, a vida renovada,
a vida, vamos dizer assim, segundo os preceitos de Jesus. Naturalmente que nós estamos nesse processo de mudança. Mas o nosso foco, nós que somos espíritas, é exatamente esse, né? É o caminho para o mundo de regeneração. Então, cerca de 1800 anos antes de Cristo, as secas obrigaram os hebreus a emigrar para o Egito. O Império Egípcio era extremamente importante na época, e quando nós estudamos o Antigo Egito, nós vamos encontrar uma civilização muito evoluída no sentido da arquitetura, da cultura. Nós sabemos que aqueles povos de Capela foram para lá. Então vamos adiante. A Bíblia conta que José, um dos 12 filhos de Israel, foi vendido pelos irmãos a um mercador egípcio. E no Egito, José chegou a ministro do faraó. E aí, quando ele chegou a ministro do faraó, ele chamou os irmãos. E essa, então, é a origem das 12 tribos em que se dividiu o povo israelita. Só que quando chegaram no Egito, os hebreus se tornaram escravos dos egípcios. Por volta do ano 1250 a.C., os hebreus deixaram o Egito, e esse período foi chamado de êxodo ou fuga, e sob a liderança de Moisés. Então, os hebreus, eles eram muito castigados, eles trabalhavam muito, aquelas construções egípcias, as pirâmides, a esfinge e toda aquela arquitetura monumental dos egípcios, a mão de obra utilizada era a mão de obra dos povos escravizados. Então, os hebreus seguiram Moisés e saíram do Egito. E essa história a gente vai encontrar na Bíblia. Segundo a Bíblia, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho, atingiram a península do Sinai e vagaram 40 anos pelo deserto antes de chegar à Palestina. Essa história, hoje em dia, ela tem alguns arqueólogos, alguns historiadores, alguns pesquisadores que dão outras versões. Mas nós vamos ficar com essa versão clássica, né? E no deserto, nós sabemos que Deus se revelou através de Moisés. E no alto do Monte Sinai, ele recebeu as tábuas da lei, ou seja, os 10 mandamentos, e ele apresentou ao povo essas tábuas da lei. Bem, apesar da crença no Deus único, no único Deus, foi o único povo da antiguidade monoteísta, que esse Deus era Yahvé, os hebreus se desviaram do monoteísmo várias vezes, como quando adoraram o bezerro de ouro. E Moisés morreu antes de ver o seu povo entrar na terra prometida. Lembrando, então, que quando nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo e as obras da codificação espírita, nós vamos encontrar lá a primeira revelação nos foi dada por Moisés, que é exatamente os 10 mandamentos. A segunda revelação nos foi dada por Jesus, a vinda de Jesus, trazendo o seu evangelho de amor e a sua vivência cristã, é a segunda revelação. E no século XIX, em 1857, com a doutrina espírita, o advento do espiritismo, nós temos então a terceira revelação. E daí que nós vamos percebendo nesses costumes, nessas tradições, nesses hábitos, tudo aquilo que nós vivemos, porque somos espíritos reencarnados e vivenciamos essas situações em outras vidas, em outros corpos, em outros lugares, e vamos então vendo toda essa trajetória do espírito imortal
até atingirmos o estágio atual, que a lei do progresso ela é contínua, ela é constante, ela não se interrompe, e nós vamos ver, então, como esse grande planejamento que a espiritualidade maior organizou, né? Como esse planejamento vem acontecendo e vem se operando para que nós possamos evoluir, entender esse processo e, mais ainda, fazer a nossa parte, a nossa reforma íntima e o nosso caminhar conforme a doutrina espírita nos apresenta, não é? Então, nós estamos nessa fase agora da primeira revelação. Vamos continuar. O próximo slide, por favor. Bem, como nós dissemos, os hebreus no Egito, eles eram escravos, eles que construíam esses grandes monumentos, que estão, alguns deles estão até hoje lá, como as pirâmides, a esfinge, outros estão espalhados aí, infelizmente, por alguns museus, porque deveriam permanecer no Egito, mas enfim, e nós vamos ver que esse povo escravizado, os hebreus que foram escravizados, eles mudaram o rumo da vida deles quando no Monte Sinai, Moisés recebeu as orientações de Deus. E dessa forma, como povo monoteísta, eles conseguiram, então, ter o primeiro caminho, a primeira lei cristã, não cristã, a primeira lei monoteísta para uma conduta diferente, porque naquele período os povos viviam sempre em guerra, em conquistas, em muitas lutas, não é? Isso era uma prática dos povos da antiguidade e vem, de alguma forma, diminuindo, está lá na Lei do Progresso, no Livro dos Espíritos, mas a violência ainda ainda está em processo de mudança. Vamos continuar. Por favor, outro slide. Bem, aí está uma representação das Tábuas da Lei, que foi um filme muito famoso, dos 10 Mandamentos, que a gente ainda pode assistir até hoje na TV, e mostra como é que aquele povo, vamos dizer assim, sem rumo, ele recebeu, através de Moisés, a sua primeira regra de conduta, o seu primeiro código, né? Legal. Então, mais adiante, por favor. Sim, aí nós vamos ver como é que foi a história da formação dos israelitas que buscavam se instalar na Palestina, naquela região ali em torno do Mar Mediterrâneo, chamada Crescente Fértil, né? Então, os israelitas lutaram 2 séculos para se instalar na Palestina. E, sob o comando de Davi, os israelitas venceram os cananeus e tomaram Jerusalém, que transformaram em sua capital. Após vitórias em diversas batalhas, eles asseguraram a independência do reino de Israel. Nós fizemos um resumo do resumo, porque é só para a gente ter um panorama da vida que eles encontraram, né? Salomão, sucessor de Davi, governou de 966 a 933 a.C.
foi um dos maiores reis de Israel. Nós conhecemos, né, através dos tempos, a figura de Salomão como sendo um rei muito importante. E Salomão construiu um luxuoso templo. E nesse templo de Salomão ficavam guardadas as tábuas da lei e o candelabro de 7 braços. O culto a Yahvé estava a cargo dos sacerdotes, que são os rabinos, tirados da tribo de Levi. Paulo de Tarso estava estudando para ser rabino. Deus era louvado com sacrifícios, preces e oferendas. Imaginemos, então, sacrifícios humanos, sacrifícios de animais, preces, oferendas que poderiam ser flores, frutas, oferendas as mais diversas. Então, isso daí, hoje a gente pensa assim, nossa, que coisa absurda, mas era uma prática, era dessa forma que isso acontecia. Instituíram-se as festas religiosas. O Sabá, comemorado do 7º dia da criação, a Páscoa, a saída do Egito, o Pentecostes, o recebimento das tábuas da lei, tabernáculos, que eram as tendas, os templos do deserto, as tendas, né? Então, essas eram as festas religiosas dos hebreus, dos israelitas, do reino de Israel. Aí a gente já começa a ver que nós temos 2 Páscoas. Quando a gente pergunta se os espíritas comemoram a Páscoa, nós vamos ver que a gente já encontrou uma comemoração da Páscoa que vem lá da época de Moisés. E depois uma outra Páscoa que vem depois da oficialização do cristianismo. Quando o cristianismo foi organizado e oficializado, essas tradições, por isso que a gente fala muito nas tradições judaico-cristãs, porque com a convivência, muita coisa foi absorvida de um povo para outro, né? Então, nós temos, dentre as festas religiosas, a Páscoa, que significa a saída do Egito. Páscoa é a saída do Egito. O Pentecostes é o recebimento das tábuas da lei. E os tabernáculos, que são as tendas, os templos do deserto. Vamos seguir, por favor. Mais um, obrigada. E olha o luxo, a suntuosidade do templo de Salomão. E aí nós já vamos ver que aquele povo que era tão pobre e que depois começou a ter essa prosperidade, o que acontece? A grande distância surgiu nas classes sociais. Um grupo que era próspero e outro pobre, que se tornou mais pobre. E para esses pobres, para esses chamados invisíveis, foi que Jesus veio. Foi que Jesus os buscou. Foi junto a eles que Jesus formou o seu grupo de discípulos, os seus apóstolos, não é? Então, essa suntuosidade tem o Templo de Salomão, tinha, né? E aí estavam guardados, então, as tábuas da lei. Mais um, por favor. Vamos agora entender um pouco a respeito de Israel e Judá. Então, Salomão foi um rei pacífico que deu a Israel uma sólida organização. Ele tornou-se conhecido, célebre por sua justiça. Mas, a partir daí, tempos muito difíceis viriam. Os mais pobres, como dissemos, ficaram mais pobres e ficaram desprotegidos com os altos impostos que começaram a ser cobrados.
para sustentar qualquer, vamos dizer assim, mundo de luxo, essa estrutura, ela logo vem os impostos, e os impostos vão sendo cada vez mais pesados para aqueles que menos podem. Então, com a morte de Salomão no ano 933 a.C., quer dizer, quase 1000 anos antes de Cristo, deu-se uma divisão, um cisma entre as tribos. Eram 12 tribos. Surgiu o reino de Judá, com capital em Jerusalém, e o reino de Israel, com capital em Samaria. Aí depois nós vamos lembrando dos samaritanos, a gente vai trazendo assim para nós irmos fazendo essas relações com o Evangelho, com aquilo que nós conhecemos. O norte do reino de Israel era mais urbanizado e mercantil, quer dizer, ligado ao comércio. E o sul do reino de Judá era mais agrícola e pastoril. E aí nós lembramos das parábolas de Jesus, falando com os pastores, falando com os agricultores, falando com aqueles homens simples, com os pescadores. Foi junto a esse grupo que Jesus foi conversando, foi trazendo os seus ensinamentos e, mais do que isso, a sua vivência, que é nosso aprendizado até hoje, né? E esse esforço, essa busca de vivenciarmos os ensinamentos de Jesus. Então, o norte desviou-se do culto de Yahvé, permitindo a entrada de cultos estrangeiros, enquanto o sul permaneceu fiel à religião tradicional. E no território que correspondia à antiga tribo de Judá, os seus habitantes passaram então a ser chamados de judeus. Então nós vamos encontrar judeus, israelitas, hebreus, lá da antiguidade realmente, nós ainda estamos nela, né? Mas os descendentes da antiga tribo de Judá passaram a ser chamados de judeus. No ano 70 depois de Cristo, quer dizer, Jesus, quando foi crucificado, tem uma divergência aí de calendários. Ficou em torno do ano 33, mas nós sabemos que tem uns 4 anos aí de diferença. Mas no ano 70 depois de Cristo, o general romano Tito destruiu Jerusalém, destruiu inclusive o templo, e os judeus foram obrigados a se dispersar pelo mundo. E, na verdade, se não fosse essa unidade do povo judeu, essas tradições, toda essa cultura judaica, como iria um povo se manter até os nossos dias, se isso não estivesse neles, né? Na vivência dos judeus. Então, o templo de Israel, de Jerusalém, foi destruído. Outras vezes também. Vamos seguir, por favor, outro slide. Só para a gente ter uma ideia, esse mapa é da Palestina, no tempo de Jesus, e ele está pequeno, mas a gente pode ver aí a Galileia, a gente pode ver a Judéia, a gente pode ver o Mar Morto, o Mar de Tiberíades, ou o Mar da Galileia, enfim, algumas regiões onde foram sendo ocupadas e algumas cidades depois que foram surgindo. A próxima, por favor. E aí vamos falar um pouquinho a respeito do monoteísmo, que isso é fundamental para nós entendermos essa sequência e o planejamento da espiritualidade maior. Os hebreus, eles seguiram a única religião monoteísta da antiguidade. Nós sabemos que todos os outros povos da antiguidade eram povos politeístas. Se nós formos ver os egípcios, os gregos,
os romanos, os cretenses, os assírios, os babilônios, todos os outros hicsos, enfim, os hebreus, eles seguiam a única religião monoteísta da antiguidade, um Deus único. Seu Deus não podia ser representado por estátuas. Então, os judeus não aceitavam imagens, eles não aceitavam nada, porque os povos politeístas eram todos os deuses representados por diversas imagens, e por templos, enfim, essa prática era comum, e aí os judeus não aceitavam ser representado por estátuas e o seu nome não devia ser pronunciado. Segundo eles, Deus fez uma aliança com o povo de Israel e receberia proteção em troca da obediência aos 10 mandamentos, que é o decálogo, né? Então, vejamos bem por que até hoje existem aquelas dissidências naquele local onde os nossos irmãos estão, né? Porque e também com a relação desse povo com Jesus, porque eles acreditavam, quer dizer, segundo a convivência com Moisés, havia uma proteção e eles receberiam essa proteção. Era uma forma também, nós acreditamos, né, de conter aquela violência e aquela total falta, vamos dizer assim, de normas, de regras, que era impossível até naquela época. Então, em troca dessa obediência aos 10 mandamentos, que era não matarás, não roubarás, não cobiçarás nem a mulher, nem o rebanho, nada que seja do outro, tinham as regras, né? O primeiro código de leis que trazia essa forma de proceder. Após 538 a.C., a vida religiosa foi organizada de acordo com a Torá, a lei, formada pelo Pentateuco. O que era o Pentateuco? O conjunto dos 5 primeiros livros da Bíblia atribuídos a Moisés. Os profetas anunciaram a vinda do Messias, o escolhido, que deveria restaurar o poder real de Davi e reunir o povo eleito de Deus. Essa era a expectativa do povo dos hebreus, do povo de Israel, que viria, e os profetas anunciaram, a vinda do Messias, de alguém que iria restaurar o poder real de Davi, reunir o povo, e esse povo teria uma supremacia sobre os outros povos. Vamos seguindo, por favor, mais um. Bem, a gente sabe que quando nós falamos os 5 primeiros livros da Bíblia, esses livros não eram os livros na forma como nós temos hoje, porque o livro em si ele foi inventado, né, pelo alemão João Gutenberg. E o Gutenberg ele viveu no período de 1400, quer dizer, no século XV. Então, a partir do século XV que ele começou a criar tipos móveis, e a partir daí que foram surgindo depois os livros. Então, os livros eram pergaminhos, se escrevia em pergaminhos. Então, nós sabemos que o Pentateuco, nós falamos assim, o Pentateuco kardeciano, para falar a respeito dos 5 livros da codificação, o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho, a Gênesis e o Céu e o Inferno. É o Pentateuco kardeciano, se bem que nós sabemos que nós temos a revista espírita, em várias edições, nós temos obras póstumas,
mas esses 5 primeiros livros de Moisés, o da Bíblia, é o Pentateuco. Daí porque os espíritas também se referem à codificação em 5 livros. Vamos seguir, por favor? Bem, agora então nós vamos mergulhar um pouco na Páscoa católica. A gente já sabe que a Páscoa judaica ela tem um significado, mas a Páscoa católica não pode ter o mesmo significado. Por quê? Porque Jesus nasceu muito tempo depois. Então, a Páscoa católica ela tem um significado diferente. E aí nós vamos vendo que a história da Páscoa, da celebração da Páscoa católica está relacionada à ressurreição de Jesus. Então, Jesus teve a sua morte através da crucificação e ele ressuscitou 3 dias depois. E essa ressurreição, a comemoração, a celebração, né? A comemoração, a celebração desse acontecimento é que se constitui a razão maior de ser da Páscoa que os católicos e alguns outros cristãos também seguem, né? E aí nós sabemos que vamos dizer assim, os hábitos, os símbolos, alguns se coincidem, mas estão relacionados nisso. Então, para os cristãos, para os católicos, a Páscoa simboliza a ressurreição do Cristo 3 dias após a sua morte na cruz, quando ele aparece. Nós sabemos que isso não tem nenhum fato extraordinário, porque é um fato natural que Kardec estudou, e para que a gente entenda que não é o corpo que apareceu ali, não é? É o corpo espiritual. Então, esse é o significado, falando da ressurreição, significando a vida eterna. Vamos mais um, por favor. Bem, então, a mais importante festa dos católicos é a Páscoa. Eu fiz uma pesquisa, eu olhei em vários lugares, até para saber o que os católicos alteraram, porque a gente sabe, por exemplo, quando a gente escuta o Papa Francisco, ele tem uma mente tão extraordinária, ele traz conceitos tão maravilhosos para todos nós. Então, segundo os católicos, é uma grande festa cristã, é a maior e a mais importante festa. Reunimos-nos como povo de Deus para celebrarmos a ressurreição de Jesus Cristo, sua vitória sobre a morte, sua passagem transformadora em nossa vida. O tempo pascal compreende 50 dias a partir do domingo da ressurreição até o domingo de Pentecostes, vividos e celebrados com grande júbilo, como se fosse um só e único dia festivo. Como um grande domingo, a Páscoa é o centro do ano litúrgico e de toda a vida da Igreja. Celebrá-la é celebrar a obra da redenção humana e da glorificação de Deus que Cristo realizou quando, morrendo, destruiu a morte e, ressuscitando, renovou a nossa vida. Então, vejamos que a linguagem está diferente daquela linguagem que anteriormente a gente lia a respeito dessa festa cristã, que é a Páscoa católica. Mais um, por favor. Bem, aí estão alguns símbolos, né? É o pão, o vinho e a Bíblia.
são alguns dos símbolos que a Igreja Católica utiliza. Não só os católicos ortodoxos também se utilizam dessas, como é que se praticam, fazem essa festividade e se utilizam desses símbolos também para lembrarem a ressurreição de Jesus. Mais um, por favor. Bem, e o site da Canção Nova diz o seguinte: em muitas casas, a Páscoa é vivida de forma paganizada, estragada pelas bebidas e orgias desse mundo, sem o mínimo de senso religioso ou moral. Ou como um folclore, um mero tempo para viajar, comer chocolate, descansar de suas fadigas. Assim, um tempo que para construir laços familiares, renovar a nossa sociedade com valores perenes, acaba não atingindo o seu objetivo. E a gente vai verificando, então, que a leitura que os nossos irmãos católicos fazem é exatamente essa de que o valor das coisas materiais, das coisas exteriores, ainda estão sendo mais importantes do que os valores do espírito, não é? Do que a questão da família, dos laços afetivos, e dessa renovação da sociedade com valores perenes, né? Mais um, por favor. Bem, voltando lá ao cristianismo, nós sabemos que o cristianismo surgiu na Palestina, uma região conquistada pelos romanos e anexada em 40 a.C. ao reino da Judéia, que era governada por Herodes o Grande, e com a sua morte, né, o reino foi dividido entre os filhos, o Herodes Antipas, que ficou com a Galileia, onde viveu Jesus. Os judeus eram apegados às tradições religiosas e numerosas seitas se dividiam. E isso nós podemos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, quando Kardec nos traz a respeito dessas seitas, do significado, os saduceus, os fariseus, os zelotas, os essênios, e nos livros de história nós encontramos também os batistas, descendentes de João Batista, os penitentes do deserto à espera do Messias. O propósito deles todos era esperar o Messias. Então, todos esperavam o Messias, ou o Cristo, anunciado pelos profetas como sendo aquele que daria ao povo judeu o domínio sobre a terra, seria o reino de Jeová e dos justos. Então, a Amélia Rodrigues nos fala muito a respeito desse reino dos céus, o reino de Deus, porque o que eles pensavam? Nós precisamos de um terreno grande, de engenheiros, de militares, para que fosse construído um templo, para que esse reino pudesse ser erguido, porque essa era a imagem que eles tinham de um reino. Era algo físico, e não o reino de Deus como Jesus nos trouxe. Algo que para muitos de nós, na atualidade, ainda não é entendido. Mais um, por favor. Bem, o Império Romano, no tempo de Jesus, ele tinha essa configuração. O Mar Mediterrâneo ali no centro, né? E nós vamos ver tanto o norte da África, quanto aquela parte do Oriente Médio, quanto o sul da Europa, Espanha, Gália, Itália, Macedônia, Grécia, enfim, Creta, era o domínio do Império Romano. Mais um, por favor. E a vida de Jesus. Jesus nasceu em Belém e foi morar em Nazaré, na Galileia. Por isso ele era conhecido como Galileu.
E Jesus se dizia o Messias, Filho de Deus. Então eles começaram a questionar: que Messias, que Filho de Deus é esse que não organiza um exército, que não organiza, não conversa, não argumenta com os políticos, enfim. E Jesus anunciava que o seu reino era no céu, não na terra. Era muito difícil para o povo da época separar o poder político da religião. E depois que Jesus foi crucificado e que os seus discípulos continuaram a atender aqueles que mais necessitavam, a Casa do Caminho continuou a trabalhar. Num espaço de 249 anos, os cristãos sofreram grandes perseguições. A primeira delas durante o governo de Nero, no ano 64. Nós sabemos que os circos romanos, eles eram um divertimento para muitos que colocavam os cristãos, as feras, nas fogueiras e todo tipo de atrocidades e absurdos que eram comemorados, e aquilo era um espetáculo dantesco, mas os cristãos ficavam tranquilos ali, e nós podemos, lendo aqueles romances de Emmanuel, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Paulo Estevão, conhecer bem a respeito dessa fase tão importante da vida de Jesus e de todos aqueles cristãos que seguiram Jesus. Para os romanos, o imperador era um deus. Assim, Jesus tornava-se suspeito às autoridades. Ele foi condenado pelo Sinédrio e, sob autorização do procurador romano Pôncio Pilatos, Jesus foi crucificado no Monte Calvário. Mais um, por favor. Meu reino não é deste mundo. E aí a gente lembra de nosso Mestre Jesus andando por aquelas estradas poeirentas daqueles tempos da Palestina, buscando consolar os aflitos, amparar os fracos, esclarecer aqueles que tinham sede de amor e de justiça. Era dessa forma que o governador do nosso planeta chegou até nós. Vamos passar para mais um, por favor. Bem, voltando à Semana Santa, a última semana da Quaresma é chamada de Semana Santa, que contém um chamado Tríduo Pascal, incluindo a Quinta-feira Santa, que comemora a última ceia, e a cerimônia do lava-pés, que a precedeu, que é uma das cenas e das passagens mais lindas, se não a mais linda, quando Jesus lava os pés dos seus discípulos, demonstrando a sua humildade, porque naquelas estradas de terra era hábito lavar os pés, porque as pessoas ficavam com os pés imundos, muito sujos. Então, quando chegava na casa de alguém, tinha que lavar os pés, para que eles pudessem adentrar, pegar uma toalha, secar os pés. Bom, e também a Sexta-feira Santa, que relembra a crucificação e morte de Jesus. A Páscoa é seguida por um período de 50 dias chamado Época da Páscoa, que se estende até o domingo de Pentecostes. A Páscoa católica ela é comemorada entre 22 de março e 25 de abril. Próximo, por favor. Bem, então a gente já sabe que a Páscoa é uma festa móvel, o que significa que sua data não é fixa em relação ao calendário civil. E o primeiro concílio de Nicéia, que foi aquele que oficializou o cristianismo, que aconteceu no ano 325, é que estabelece a data da Páscoa
como sendo o primeiro domingo depois da lua cheia, da chamada lua cheia pascal. E do ponto de vista eclesiástico, o equinócio vernal acontece em 21 de março, embora ocorra no dia 20 de março na maioria dos anos, do ponto de vista astronômico. Era uma mudança de estação, não é? E a lua cheia não ocorre necessariamente na data correta astronômica. Por isso, a data da Páscoa varia entre 22 de março e 25 de abril, e os cristãos orientais baseiam seus cálculos no calendário juliano, cuja data de 21 de março corresponde, no século XXI, ao dia 3 de abril no calendário gregoriano utilizado no Ocidente. Nós utilizamos o calendário gregoriano. Então, por conseguinte, a Páscoa no Oriente varia entre 4 de abril e 8 de maio. E a Páscoa cristã está ligada à Páscoa judaica pela data, nem sempre coincide, mas tem uma proximidade, e também por muitos símbolos pascais, né? Então, depois foram surgindo outros símbolos, eles pintavam os ovos, em algumas regiões, pintavam os ovos desenhavam e pintavam os ovos, aí, em razão disso, surgiram os ovos de Páscoa, quer dizer, as coisas vieram mudando ao longo do tempo. Vamos mais um, por favor, já estamos chegando ao final. Bem, aí é só para a gente relembrar Jesus na Santa Ceia, quando eles comem e Jesus se despede, então, dos 12 apóstolos, dizendo que um deles iria traí-lo. Eles não estavam acreditando, vamos dizer assim. E vamos seguir mais um. E aí, Jesus conviveu durante 3 anos, mais ou menos, né, com os seus discípulos, e ele, durante essa ceia pascal, ele se reúne com os apóstolos, e quando ele começa a dizer, não mais beberei a partir de agora, ele vai anunciando que ele já estaria próximo a seguir ao reino de meu Pai. Ele se despedia dos 12 apóstolos, dizendo que um deles ia me entregar e trair, e que ele estava se despedindo, que ele ia voltar, enfim. É assim que a gente vai entendendo toda essa mudança, né? E essa passagem de Jesus até ele realmente ser crucificado e se cumprirem as profecias. Mais um, por favor. Bem, então trata-se de uma festa religiosa, a gente já sabe que a Páscoa é celebrada tanto por judeus quanto por católicos das igrejas romanas, da igreja ortodoxa, e o significado é absolutamente distinto, porque eles têm origens distintas. No judaísmo, a Páscoa comemora os 2 gloriosos eventos históricos, e ambos foram executados sob a liderança de Moisés. O primeiro, quando os judeus saem do Egito, são libertados, não é? E fazem a travessia do Mar Vermelho, e o segundo, da liberdade do povo judeu, a formação da nação judaica e a sua organização religiosa, quando Moisés recebe o Decálogo, ou os 10 mandamentos, né? E as festividades da Páscoa judaica duram 7 dias, e é proibida a ingestão de alimentos e bebidas fermentadas, quer dizer, tem todo um simbolismo, uma tradição, hábitos que vão passando de geração a geração. Vamos em frente. Mais um, por favor. E os espíritas comemoram a Páscoa? Então, a doutrina espírita não comemora a Páscoa, ainda que acate
os preceitos do Evangelho de Jesus, o guia e modelo que Deus nos concedeu, e que Jesus representa o tipo de perfeição moral. A doutrina espírita, ela traz uma proposta para um ser espiritual autônomo, no sentido de que cada um de nós é o responsável pela nossa vida. Cada um de nós vai construir o seu tempo. Cada um de nós vai responder, porque a gente entendendo todo o processo de evolução do espírito, nós sabemos que tudo aquilo que nós fizermos, nós somos responsáveis. E que nada adianta, com todo o respeito que nós temos pelos nossos irmãos, não vai aqui nenhuma crítica, apenas entendendo que o processo é de mudança interior, que se nós realizarmos práticas exteriores, mas não mudarmos o nosso interior, não buscarmos efetuar a implantação do reino dos céus, do reino de Deus no nosso coração, não adianta. Não é a gente indo ao centro espírita, não é a gente assistindo palestras e não se modificando que nós vamos conseguir alcançar o reino dos céus. Claro que a gente precisa estudar, o trabalho dedicado à casa espírita é fundamental, a gente assistir palestras é fundamental, mas se nós não buscarmos uma mudança interior, esse não é o caminho, né? Então, a doutrina espírita não comemora a Páscoa, porque a Páscoa, nós já vimos que nós temos duas comemorações, dois tipos, tanto dos judeus quanto dos nossos irmãos católicos, tem outros cristãos que também comemoram, mas a ressurreição de Jesus representa, né, uma vitória sobre a morte do corpo físico e, a não ser, sem sombra de dúvida, a imortalidade e a sobrevivência do espírito, e que nada disso é extraordinário, são fatos que a doutrina espírita estuda. Mais um, por favor. Bem, e os espíritas, nós procuramos comemorar a Páscoa quando? Todos os dias da nossa vida. Todos os dias devem se traduzir num esforço de vivenciar as mensagens de Jesus, estando cientes que um dia nós poderemos também testemunhar essa certeza do inesquecível apóstolo dos gentios, Paulo de Tarso, que ele disse: fui crucificado junto com Cristo. Já não sou eu quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. Mais um. E assim, meus irmãos, nós estamos chegando ao final do nosso trabalho, da nossa reflexão a respeito da Páscoa. O mais importante é que, nesse momento em que nós estamos vivenciando um período de distanciamento social, mas que tantos precisam do amor, do carinho, das orações, que a gente esteja muito próximo afetivamente uns dos outros, que nós estejamos sempre unidos em prece, uns para os outros. E para encerrarmos o nosso encontro, nós vamos ler uma poesia do nosso querido Ivan de Albuquerque, esse espírito tão bondoso, e o Raul tem um novo livro dedicado aos jovens, ditado pelo Ivan, e essa poesia que nós vamos ler está no livro Caminhos para o Amor e a Paz. O Raul psicografou e o espírito é Ivan de Albuquerque, e é da editora Frater. E diz assim: juventude, anda em Jesus. Juventude, olha Jesus, vida intensa e simples, pensamento profundo,
dedicado com amor a ajudar o mundo espalhando luz. Juventude, ouve Jesus. Fala com imagens simples, quer alcançar o entendimento alheio e avança com valor, sem temor, sem receio, espalhando luz. Juventude, sente Jesus. Convive com todas as pessoas, mas perante sua terrena missão, não acolhia miasmas dentro do coração, espalhava luz. Juventude, ama Jesus. Aproveita no bem a fase moça, se vives pelo campo ou na cidade, pensa e trabalha com maturidade, espalhando luz. Juventude, entende Jesus. Sem frustrações, porque não és perfeita, aprimora-te sempre com vontade, plantando para o amanhã felicidade envolvida em luz. Juventude, age em Jesus, procura viver reflexionando, cumpre teu papel de entender a família, cimentando com bênçãos a tua trilha, faze-a sendal de luz. Juventude, anda em Jesus, já sabes que Ele é teu caminho e vida, entendes que Ele é a profunda verdade, a ensinar-te a viver a realidade sem fugires à luz. Em Jesus, juventude, sempre brilharás. Nada obstante os desafios, as lutas, os teus tormentos, dúvidas diversas, quando tudo pareça ir às avessas, com Jesus tu vencerás. Augusta juventude, espalhe a luz que de bem alto falho de vitória, luz do crescente anseio de aprender, de governar-te, de amar e crescer ante os olhos de Jesus. Então, essa linda poesia, Juventude, anda em Jesus, do nosso querido espírito Ivan de Albuquerque, psicografia do nosso também querido Raul Teixeira, nós encerramos o nosso encontro desta noite, desejando a todos os irmãos do Jefa de Niterói muita paz, muita gratidão, muita luz nos caminhos. Jesus nos abençoe e guarde. Que assim seja.